Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Wilget e esse aqui é o Mundo Como Vemos. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que foi a nossa experiência de mudar aqui para o Paraguai. Muita gente já sabe como é que foi a nossa história de mudar aqui para o Paraguai e tal. E se vocês não sabem ainda, deixa aqui na descrição se vocês quiserem um vídeo para a gente poder falar sobre isso. Mas a grande realidade é, a gente fala muito das coisas legais que a gente vive aqui no Paraguai. Mas na realidade existia uma série de dificuldades para mudar aqui para o Paraguai e são essas dificuldades que eu vou estar falando para você agora. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos se você tem a intenção de mudar aqui para o Paraguai ou para outro país, porque eu acho que vai ajudar também esse vídeo. Se um amigo seu tem a intenção de mudar para algum lugar, indica esse vídeo para ele, que eu vou estar explicando para vocês aqui algumas das dificuldades de você estar mudando para um outro país. Bom, galera, não é novidade para ninguém que mudar para algum lugar normalmente é uma coisa complicada. Você tem que se adaptar à cultura, ao clima e à alimentação e a diversas outras coisas. Mas, excepcionalmente, para a gente vir aqui para o Paraguai, houveram algumas coisas que mudaram na nossa vida de uma forma repentina e que são simples, na verdade, e que a gente não tinha percebido que essas informações iam fazer tanta falta. Uma das primeiras coisas é que quando a gente mudou para cá, a gente não teve muita informação de lugar nenhum, né? A gente procurou no YouTube e alguns outros canais de comunicação, mas a gente não tinha muita informação sobre o que era o Paraguai de fato. Se você for procurar hoje, talvez você veja um ou outro carro falando de carro e compras, mas nenhum lugar onde você encontra informações concisas de bairros, de casas e coisas do tipo, a não ser aqui no Mundo Como Vemos, né? Porque é isso que a gente faz aqui, leva informação pra vocês. Mas uma das coisas que mais impressionou a gente assim que a gente chegou foi que no dia da mudança a gente veio pra cá e eu me lembro que a casa pra onde a gente ia se mudar, o apartamento, ainda não estava pronto. Faltava pintar, faltava alguma coisinha, um detalhezinho de um dia assim. A gente chegou no dia que a gente combinou, mas faltava ainda um detalhezinho ou outro e a pessoa da casa pediu pra gente esperar. Pediu pra gente ficar num hotel, se existia a possibilidade de a gente ficar num hotel para que ele pudesse concluir aquele servicinho ali e deixar a casa ok pra gente. Então, a partir daí foi que começou a nossa dificuldade. As coisas que a gente começou a perceber que faltava bastante informação. Por exemplo, a gente não sabia onde tinha um hotel. A gente chegou, era mais 5 horas da tarde, e o Google Maps não indicava hotel em lugar nenhum. Hoje até que você consegue achar alguma coisa ou outra no Google Maps, mas quando a gente veio há 2 anos atrás, não tinha nada. O Google Maps no Paraguai praticamente não mostrava nada, só mostrava o centro comercial, mas não mostrava hotel, não mostrava lugar nenhum. Eu cheguei a perguntar ao dono da casa se ele sabia onde tinha um hotel por aqui, e por incrível que pareça, ele sendo paraguaio, morando aqui a vida inteira, ele me respondeu que não sabia onde tinha um hotel. Então, eu tive que voltar pro hotel que a gente ficou da primeira vez que a gente veio, que era bem afastado da casa onde a gente morava, porque eu não tinha noção de onde eu podia ter um hotel para eu ficar. Então, isso foi uma dificuldade bem grande de informação mesmo. Assim, a gente não conhecia ninguém e quem a gente conhecia não sabia onde tinha um hotel. Então, foi complexo. Passado esse dia e depois da gente instalado finalmente na casa onde a gente morou, a gente percebeu que a gente tinha uma outra dificuldade, que era a questão dos valores. Quando você vai para um outro país que usa uma moeda completamente diferente, com valor completamente diferente do real, você fica muito confuso em relação aos valores. E eu percebo que acho que 100% das pessoas quando chegam aqui tem essa dificuldade de fazer a conversão, e às vezes nem de fazer a conversão, simplesmente de compreender quanto custa aquele negócio ali. Então, você vai no mercado, você pega um saco de arroz e você não sabe se aquele preço ali é o preço que deveria ser praticado no saco de arroz. Você não sabe se está pagando muito caro ou muito barato. Quando você finalmente começa a entender isso, facilita muito a sua vida, mas você tem que penar um pouco até você se acostumar com esse lance dos valores, porque em relação a tudo você usa dinheiro e você não consegue ficar convertendo tudo o tempo inteiro. Você gasta horas no mercado, gasta horas fazendo qualquer tipo de coisa porque você precisa ficar convertendo tudo. Isso é muito difícil, muito chato mesmo. Uma outra coisa que deixou a gente até um pouco chateado na época foi justamente a questão da moradia em si.
Quando você chega num país, você faz até uma pesquisa de mercado, né, para você saber em qual lugar você pode morar. Pelo menos a gente fez isso. Mas a questão é que você não consegue ter uma visão macro do negócio. Então você fica num bairro onde você considera um bairro interessante e você aluga uma casa que você considera interessante. Depois que você vai morar ali, você vai ver que você mora num bairro que não é tão interessante assim e a casa não é tão interessante assim. Você paga bem mais caro do que você deveria pagar por esse lugar que você está morando. Mas eu acho que você não tem muito como escapar disso. É uma experiência que tem que ser passada. A gente pagava, por exemplo, no lugar onde a gente morava, um aluguel super barato. Se eu não me engano, eram, sei lá, R$600 o aluguel. Barato, entre aspas, comparado ao aluguel que a gente paga aqui. Mas em compensação a gente pagava uma fortuna de luz, chegava a pagar R$200, R$300 de luz. E aqui no Paraguai, não sei se vocês sabem, a luz é muito barata. Por exemplo, a gente usa o ar-condicionado todos os dias e a gente paga no final do mês, no máximo, R$80 de luz. E na outra casa a gente nem usava o ar-condicionado direito e não tinha absolutamente quase nada em casa porque a gente tinha acabado de mudar e a gente já pagava R$200, R$300 de luz por mês, assim, era um absurdo. Então, essas coisas a gente acaba passando, não tem como você prever isso mesmo, né? Uma outra coisa que muita gente tem dificuldade, e até que essa não foi nossa dificuldade justamente porque a gente mora na fronteira, então a gente teve como se adaptar a esse tipo de coisa, que é a comida. A comida local, às vezes, pode não cair muito bem para o seu estômago. Por exemplo, eu não me dou muito bem com muitos temperos, então eu sinto dor de estômago, eu passo mal e tal. Se eu vou para um lugar onde a comida é muito temperada, certamente eu vou passar mal. Se eu dependesse da comida do Paraguai, de algumas coisas que eles fazem aqui, eles podem usar algumas ervas, algumas coisas na comida que podem me fazer mal. Então, como eu moro na fronteira, a gente compra as coisas no Brasil para trazer para cá, até porque às vezes no mercado não tem as marcas conhecidas, não tem as coisas que você gosta e às vezes você tem preferência por alguma coisa e isso é mais uma coisa que você vai ter que se adaptar, você vai ter que mudar. A gente, por morar na fronteira, não precisou, mas se você vai para um lugar muito longe, por exemplo, se a gente fosse morar em Assunção, a gente não teria essa opção, a gente teria que comprar o que o mercado disponibiliza pra gente ali e certamente a gente teria que se adaptar a mais uma coisa e mudar muitos outros conceitos. Uma outra parada que faz uma diferença muito grande e você nem percebe é justamente a questão de localização. Quando você muda para um lugar que você quase não conhece, que você não consegue ter informações na internet sobre o lugar, você fica cego. Eu brincava com a Lorena falando que parecia que tinha voltado para a época que a internet não existia. Porque eu lembro que nos primeiros dias a gente não sabia onde era a casa de material, a gente não sabia onde era o mercado, a gente não sabia nada. Então a gente precisava de um prego, a gente tinha que perguntar a alguém onde era, onde tinha a casa de material, se tinha, então você não sabe nada que tem ao redor, é muito complicado. Então você tem que ficar dando umas voltas assim, para você poder se localizar e saber tudo que tem próximo de você. Isso é uma dificuldade extremamente grande porque você não percebe isso quando você cresce em algum lugar, que é o nosso caso. A gente morou o tempo inteiro, a vida inteira no Rio de Janeiro, então a gente saía de casa para comprar alguma coisa, a gente já sabia onde era e ia pensando em outras coisas. E aqui não, aqui quando a gente chegou, a gente tinha que sair de casa pensando exatamente para onde a gente ia e o que a gente ia fazer, porque além de ser outra língua, você está completamente perdido, você não sabe de verdade aonde as coisas estão. Mas ainda bem que isso tudo é passageiro e com o tempo você vai se adaptando e vai conhecendo os bairros, vai conhecendo a cidade. E aí, bom, hoje, por exemplo, a gente roda aqui, é super tranquilo, a gente sabe onde fica cada coisa, aí tem várias opções de lugares que vendem as mesmas coisas, que fazem os mesmos serviços para a gente poder encontrar aqui. Então, a adaptação ela é um pouco difícil, ela é um pouco complicada, justamente porque você sair da sua zona de conforto é uma coisa difícil, mas é preciso ser feito. São mais uma das informações que vocês precisam ter ao saber se vocês vão mudar para algum lugar, se vão vir para o Paraguai. Muitos inscritos do canal têm me chamado no Instagram falando que estão pensando em mudar para vir para o Paraguai, para estudar, para trabalhar ou para outro país e tal, e quer trocar uma ideia de alguma experiência. Então, se você também quer fazer isso, me chama no Instagram, tá aqui na descrição, tá? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, curtir e compartilhar com seus amigos aí, para fortalecer o nosso rolê e pra gente continuar trazendo essas informações para vocês.
Falou? Esse foi o vídeo de hoje. Falou, valeu, é nóis. Fui!